Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre múltiplos e divisores de números inteiros. Então, para começar, vamos entender um pouquinho o conceito do que são múltiplos, né? Os múltiplos nada mais são do que os números que são multiplicados por um determinado valor. Então, por exemplo, quais são os múltiplos de 2? Nós temos ali alguns exemplos. Menos 8, menos 6, menos 4, mas da onde eles resultam? Quando eu faço 2 vezes menos 4, então eu vou ter menos 8. 2 vezes menos 3, eu vou ter menos 6. Então, de uma forma simplificada, nós poderíamos dizer que os múltiplos são os números multiplicados por 2. Da mesma forma, nós temos aí o exemplo dos múltiplos de 13. Então, se eu multiplicar 3 vezes menos 2, eu vou ter menos 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, múltiplos é o resultado da multiplicação de um número por 3, por 2 ou qualquer que seja o número. Já os divisores são os números que dividem o número. Então, por exemplo, ali nós temos os divisores de 12. Então, quais são os números positivos e negativos que dividem o número 12? Então, nós podemos fazer ali o 12, se eu dividir por menos 12, vai ser igual a menos 1. 12 dividido por menos 6, eu vou ter menos 2. 12 dividido por menos 3, eu vou ter ali menos 4. 12 dividido por menos 2, eu vou ter 6. E assim por diante. Então, ali nós temos vários divisores do número 12. Da mesma forma, os divisores de 18. Então, são os números que dividem o número 18, certo? Em relação agora, aos múltiplos e divisores, nós vamos trabalhar um pouquinho o máximo divisor comum. Então, o que é o máximo divisor comum? Como o próprio nome diz, máximo é o maior divisor comum que existe entre o 12 e o 18. Como eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer primeiro a decomposição em fatores primos. Por exemplo, nós temos aqui o número 18 e o número 12. Então, se nós fizermos 18 dividido por 2, vai ser igual a 9. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, o que eu pude perceber aqui? Que tanto 18 quanto 12 foram divididos por 2. Agora, nós temos aqui o 9 e o 6. Então, como eu ainda tenho o número 6, que ele é número par, eu ainda deverei dividir por 2. Então, aqui eu vou ficar 9 dividido por 2. Não dá divisão, eu vou repetir o número 9. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, por que eu não vou circular o número 2? Porque o 2 dividiu apenas o número 6. Ele não dividiu o número 9, então eu não vou circular ele. Agora eu tenho aqui 9 e 3. 9 e 3 não são mais números pares, então eu não posso mais dividir pelo número 2. Eu vou dividir agora pelo número 3. Então, aqui, 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Por que eu circulei o número 3? Porque o 3 dividiu o 9 e dividiu o 3 também. Agora, nós temos aqui o número 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, quando todos os números chegarem a 1, eu terminei de fazer minha decomposição. E agora, para determinar quem é o meu maior divisor comum, meu máximo divisor comum, basta multiplicar os números que dividiram ambos. Então, aqui eu divido o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o que significa? Que o número 6 é o maior número que divide ao mesmo tempo o 18 e o 12, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos determinar o máximo divisor comum de 120, 200 e 100. Então, eu tenho ali 120 dividido por 2 é igual a 60. 200 dividido por 2 é igual a 100. 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, o que aconteceu? Os 3 números foram divididos por 2. Então, por isso que eu circulei o número 2. Agora, aqui, 60 dividido por 2, 30.
100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, o que aconteceu? Todos os números foram divididos por 2. Então, aqui eu vou circular o número 2 também. Aqui eu tenho o 30 e o 50 que são pares, então eu vou continuar a divisão por 2. 30 dividido por 2, 15. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 2 não dá uma divisão exata, então eu vou repetir o número 25. Como nesse caso aqui o 25 não deu para dividir por 2, eu não vou circular o número 2 porque não deu para dividir todos os números, apenas 2 números, certo? Agora aqui, sobrou 15, 25 e 25. Todos são ímpares, não dá mais para dividir por 2. Então, meu próximo número primo é o número 3. Então, eu vou ver aqui se é possível dividir. 15 dividido por 3, 5. 25 por 3, não dá, repete. 25 por 3, não dá, repete. Não vou circular o número 3, porque eu consegui apenas dividir um número, certo? Agora, nós temos aqui 5, 25 e 25. Dividimos por 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 5, 5. Então, aqui o que eu pude perceber? Todos os números foram divisíveis por 5. Então, eu vou circular o número 5. E agora, novamente, eu vou dividir por 5, onde tenho 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Também não vou circular o número 5 porque aqui eu tinha o número 1 e eu não dividi. Então, quais foram os números que dividiram, né? Os 3 números. Então, foi o 2 e o 5. Então, para determinar o MDC, basta multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, significa dizer que o 20 é o maior número que pode dividir 120, pode dividir o 200 e pode dividir o 100, certo? Então, ali, sempre que eu precisar determinar o MDC, sempre a primeira coisa que eu faço, decomponho em fatores primos e vou circular apenas aqueles que dividem todos os números. Os que não dividirem todos, eu não circulo. No final, para determinar o MDC, basta multiplicar todos os números que eu circulei. Então, espero que vocês tenham entendido o assunto, que tenham aprendido direitinho e qualquer dúvida, então, procurem a professora. Tenham um bom dia de estudo.